Juntos mais uma vez, e para nós é um grande prazer poder desfrutar desses momentos com você aqui pela rede Litoral News. Esperamos que esteja gostando desses momentos que estamos passando juntos. Toda a nossa produção tem trabalhado com muito carinho para que a cada semana os temas direcionados possam trazer uma contribuição para a sua vida e sua família. No programa de hoje vamos abordar o tema Como se livrar das dívidas. Nesta semana, nossa cidade comemora 400 anos e preparamos uma matéria especial com a história dos principais pontos turísticos de Cabo Frio. Está entrando no ar agora o ProID TV. O assunto é livrando-se das dívidas. Vamos acompanhar o que as pessoas têm a dizer sobre o assunto? Na sua opinião, por que os brasileiros se endividam tanto? Eu penso que existe uma má administração financeira, né? As pessoas estão muito acostumadas a comprar e comprar muito e muitas das vezes dar um passo além do que pode. Eu acredito que seja principalmente por uma questão cultural. A sociedade brasileira, ela tem, devido a essa questão cultural, ela tem o hábito de se endividar naturalmente. Somado a isso, a grande massificação na divulgação, a todo momento na mídia, dos órgãos financeiros, né, dos bancos financeiros, etc. Então, devido a essa facilidade ao acesso aos créditos, então daí se dá o grande endividamento que nós temos hoje. Porque eles gastam mais do que ganham, né? Para você, qual o melhor caminho para se livrar das dívidas? Então, acredito que existem muitos recursos, mas o principal é a pessoa se organizar com uma planilha financeira, anotar, né, aquilo que você tem de entrada, aquilo que você tem de gasto, despesa. Eu acho que uma planilha financeira resolve. Você acha que a crise econômica é o único motivo da dívida dos brasileiros? Eu acredito que não, porque na verdade já faz parte de uma cultura, né, infelizmente, do povo brasileiro, o endividamento, né? Como eu falei no início, as pessoas costumam gastar, comprar além do que podem, né, gastar. Então eu penso que seja uma coisa cultural, porque até mesmo a gente vê em outros países onde, né, essa questão do endividamento não é tão latente, tão gritante como acontece aqui. Segundo o IBGE, 54,15% das famílias estão endividadas no Brasil. Veja agora os principais motivos deste quadro e quais os caminhos para se livrar das dívidas em nossa matéria de hoje. De dívida, mediante a atual crise financeira, pode nos arremeter à ideia de que a dívida dos brasileiros está diretamente ligada à atual crise brasileira. É claro que não podemos desconsiderar os efeitos catastróficos que a crise econômica brasileira tem gerado nas finanças da população. O desemprego e a inflação são uma grande realidade que desestabilizaram as finanças de muitas famílias brasileiras. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, quase 39 milhões de brasileiros têm dívidas há mais de um ano. Mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. Essa afirmação foi confirmada em 2010 pela Radiografia do Endividamento das Famílias Brasileiras, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Podemos chegar à seguinte conclusão, que independente do atual quadro econômico no Brasil, fazer dívidas e não quitar sempre fez parte do cenário de muitos brasileiros. Qualquer observador atento poderá constatar hoje que a escravidão econômica é tão real quanto nos séculos dos grandes impérios coloniais, só que de forma mais sutil e disfarçada. O endividamento dos brasileiros não é uma questão de momento, mas sim de mentalidade. Segundo as principais agências de crédito do país, mais de 55 milhões de brasileiros não conseguiram quitar a fatura do cartão de crédito em abril desse ano.
Para os consumidores, o cartão de crédito é apontado como o maior problema para o endividamento. Mas apesar disso, o brasileiro não para de adquirir novos cartões de crédito. Levando-se em conta o total de cartões de crédito e de lojas em relação à população economicamente ativa, o número de cartões por brasileiro cresce 4,4, ou seja, mais de 4 cartões de crédito por pessoa com poder de compra. Há algumas razões para a maioria do quadro de dívida das pessoas. Vamos destacar a que consideramos as principais: má administração e ostentação. Para os especialistas em economia, é aceitável ter 1/3 da renda comprometida com dívidas. Porém, na maioria das vezes, a renda comprometida passa de 50%, desfalcando os gastos prioritários como educação e saúde. Segundo a Wikipédia, ostentação vem do latim ostentare, que significa mostrar. É o ato de se exibir com pompa, vaidade, alguns bens, direitos, normalmente com o objetivo de se esbanjar luxo e riqueza. Esse tem sido, de longe, um dos maiores motivos para que as pessoas comprem muito mais do que possam pagar. A necessidade de ter para ser, ou seja, ter um bem para ser aceito em determinado setor na sociedade. Normalmente, atitudes como essas acabam levando a pessoa a um quadro de dívida crônico, levando a uma escravidão. Conflitos familiares, insônia, vergonha dos credores, falta de paz são algumas consequências dessas atitudes. Mas apesar desse quadro crônico, há pessoas que conseguiram ser livres dessa cadeia, tomando algumas atitudes e obedecendo a alguns conselhos. Seja humilde, assuma sua responsabilidade. Pare de culpar terceiros pelo seu endividamento. Assuma que você administrou mal ou de que deu um passo maior que as pernas ostentando. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É através da humildade e do reconhecimento que a mudança pode começar. Pode parecer difícil e doloroso juntar os boletos sobre a mesa com caneta e calculador em mãos, mas para os especialistas em finanças, esse é o primeiro passo para a solução das dívidas. Não contraia novas dívidas para quitar as atuais. Muita gente com crédito comprometido na praça vê nas financeiras que dizem não consultar o SPC e a Serasa uma oportunidade de conseguir um empréstimo sem dificuldades. Porém, essa atitude só atrapalha o processo de solução das dívidas e gera a ilusão do dinheiro fácil. Quando a dívida é muito maior que a renda líquida, a saída é entrar em contato com a instituição credora e propor uma negociação, onde as parcelas acordadas sejam possíveis de serem pagas. O fim do ano está se aproximando. O recebimento do 13º e as propostas das lojas são tentadoras, mas é importante lembrar que as dívidas contraídas no final do ano chegam a comprometer boa parte da renda do novo ano que se inicia. Aproveite para quitar suas dívidas. Entre um ano no azul. Faça o planejamento e tenha os seus gastos programados em 2016. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que o cartão é um dinheiro que não é dela. Né? Ou seja, aquele crédito que está sendo oferecido para ela, se ela não tiver noção de que aquele dinheiro não é dela, ela vai criar uma ilusão e vai gastar além do que pode. Então o cartão, na verdade, ele não é... O cartão é uma ferramenta que ela vai encaixar dentro do orçamento dela. Então, assim, antes de utilizar o crédito, aquele crédito do cartão, antes de utilizar aquele valor que o cartão lhe estipulou, ela tem que entender qual é o valor que ela pode gastar. Então, estipulou aquele valor, então você, independente do que o cartão te deu de crédito, você vai estipular a utilização em cima daquele valor. Então, se o cartão de crédito for usado dessa forma, é uma ótima ferramenta inclusive para controlar os gastos. Por que isso? Porque o cartão de crédito, você consegue controlar tudo numa fatura. Então você tem, inclusive hoje em dia, os cartões eles estão dando a opção de percentual de gasto. Por exemplo, ele te diz quanto que você gastou em percentual em restaurante, em percentual em mercado, em percentual... Enfim, ele te dá uma visibilidade que de repente você não teria controlando o seu dinheiro com outras coisas. O grande vilão é a falta de consciência, né, em relação à administração do dinheiro. O cartão nada mais é do que um reflexo, ou o mau uso do cartão nada mais é
que é um reflexo da visão errada que a pessoa tem em relação ao dinheiro dela, da forma como ela está administrando o dinheiro dela. Você pode classificar dentro dos seus gastos, dentro da sua planilha, o que é fundamental, né? Aquilo que realmente não dá para deixar de pagar, aquilo que é importante e aquilo que é corriqueiro, que é aí já vai para a área, de repente, de entretenimento, né? Dentro dessa classificação, eu aprendi uma coisa, que você pode gastar o que for, desde que não passe de 80% do seu salário. Ou seja, dentro de todos os gastos que você tem, o ideal, na minha opinião, é que você viva com 80%, isso já está incluído aí. O fundamental, o importante, a urgência, o corriqueiro, tudo está nesse pacote de 80%. Então, se você ganha R$1.000, eu penso que você não tem que pensar que você ganha 1.000, você tem que pensar, eu ganho 800. Né? Eu vou guardar esses 200 e vou viver com esses 800. Eu diria que isso é uma questão de educação financeira. Né? Nos países mais desenvolvidos, né, que tem uma outra cultura, é comum as pessoas terem o hábito de guardar dinheiro. Né? No Brasil, por uma questão cultural, né, isso não existe essa educação financeira, essa é a verdade. Então, a partir do momento que você tem acesso a essa informação, é importante você entender como é fundamental viver assim. Né? E mudar, porque na verdade não é fácil. Não é fácil. Com certeza não é fácil, mas é possível. Desde que a pessoa ela queira, né? Ela decida. Fala, não, a partir de agora vai sofrer, né? Óbvio, né? Porque se a pessoa ganha 1.000 e está acostumada a gastar aqueles 1.000 ou até mais que os 1.000, ela passar a gastar 800, dói. Mas é necessário, porque se ela não fizer esse corte, né? essa virada de página aí, ela vai ficar... vai só piorando, porque ela vai começar a se endividar cada vez mais. Eu não acredito no meio termo. Eu acredito que ou a pessoa gasta demais ou ela guarda. Olha, a dívida, ela... eu diria que é uma prisão. Eu lembro bem que... claro que hoje, quando eu olho para trás, eu sou grato. Porque eu fui forjado, eu fui formado na dívida. Claro que é melhor que não aconteça, o ideal é que não aconteça. Né? Mas eu hoje olho para trás e entendo o quanto eu aprendi. Mas foi muito sofrimento, muito sofrimento. Porque literalmente é uma escravidão, literalmente é isso. Você... começa a perder um monte de coisa. Você perde a confiança das pessoas em você, você perde a sua própria autoconfiança, né? Você começa a não acreditar mais que você vai sair daquilo, porque essa sensação começa a dar. Eu cheguei a dever R$120 mil, né? Isso há 12, 13, 14 anos atrás. Então você imagina... Né? Naquela época, o quanto isso representava de dinheiro. Era muito dinheiro. Talvez era como se fosse uns R$400 mil hoje, como pessoa física. Então você imagina, né? Como é que uma pessoa vai sair disso? Então gerou muito sofrimento. Gerou sofrimento na minha família, na minha esposa, nas pessoas que estavam em volta de mim. Mas ao mesmo tempo, ela pode ser um trampolim para uma transformação na vida da pessoa, porque ela gera sofrimento, né? E se o sofrimento ele for bem aproveitado, se a pessoa acordar a tempo, ela consegue virar o jogo de uma forma bem interessante, que foi o que aconteceu comigo, inclusive. A questão da crise é interessante, porque na verdade eu penso que a crise ela apenas revela o que as pessoas já são, né? Se a pessoa for uma pessoa que não tiver iniciativa, uma pessoa que gosta de... acha que tem uma estabilidade, coisa que não existe, estabilidade é uma coisa que não existe, está mais do que provado isso, mas ela busca folga, busca acomodação. A crise apenas potencializa isso. Por outro lado, a crise
nas pessoas que assumem a responsabilidade das suas vidas, ela maximiza o potencial da pessoa, ela dá oportunidades para as pessoas que pensam assim. Quantas pessoas nesse momento buscaram alternativas de, por exemplo, empreender na crise e que estão melhores do que estavam antes da crise? Isso prova que a questão não tem nada a ver com crise, a questão da falta do dinheiro. A questão da falta do dinheiro ou do sufoco que a pessoa esteja passando está ligada ao jeito dela pensar. Então, se ela entende que ela não vai terceirizar, que ela não vai se vitimizar, em relação à condição dela, mais força ela vai ter para reagir na crise no momento em que sempre a maioria não vai reagir, sempre a maioria vai botar a culpa no governo, vai botar a culpa no sistema econômico, vai botar a culpa na política. Então, as pessoas que pensarem diferente da grande maioria, elas com certeza vão se destacar. E elas vão arrumar, naquelas brechas deixadas pelas pessoas que estão reclamando, elas vão arrumar as oportunidades para crescerem ainda mais. Nós vamos para um rápido comercial, mas não saia daí. A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. A Arte em Ouro antecipa seu presente de fim de ano. Promoção Final de Ano Dourado. Toda a loja com 10% de desconto. Par de alianças 4mm de 720 por 499. Arte em Ouro. Qualidade e preço acessível. Agora também em Rio das Ostras. WL Contabilidade. Há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. No dia 13 de novembro, Cabo Frio completa 400 anos. Cidade de exuberantes paisagens, traz também em seus monumentos muitas histórias que estão vivas até hoje. Veja agora a entrevista com o professor de História Marcelo Lopes, falando sobre parte da história de Cabo Frio. 13 de novembro de 2015, Cabo Frio comemora 400 anos de fundação. E para comemorar, visitamos os pontos históricos e turísticos da cidade junto ao professor Marcelo Lopes. Marcelo, conta um pouquinho da história do Forte São Mateus pra gente. Boa tarde. O Forte São Mateus começa com a história de Cabo Frio, 1615, quando o capitão Constantino Menelau ele recebeu uma ordem de defender Cabo Frio dos ingleses. E aí ele vem com uma força militar e expulsa os ingleses e funda, né, a povoação chamada Santa Helena, o primeiro nome da cidade de Cabo Frio, 1615. Depois se entende que é necessário de um forte. E aí, por Martins, governador do Rio, conclui a necessidade de se construir esse forte. Projetado pelo engenheiro espanhol Francisco de Mesquita, em 1620 esse forte fica concluído, o Forte São Mateus. Já em 1648, o forte se encontrava abandonado e a cidade de Cabo Frio não passava de 2 dúzias de moradores. Em 1899, o forte tornou-se lazareto, recolhendo doentes portadores de varíola. Em ruínas, esse forte já foi restaurado em 1956 e sendo tombado pelo IPHAN em 1977 como patrimônio histórico. Estamos diante de mais um monumento histórico de Cabo Frio, a Ponte Feliciano Sodré. Professor, conte mais um pouco pra gente. Com o aumento da indústria salineira, foi-se necessário fazer uma travessia permanente, a qual não havia antes. Então foi construída em 1898 uma ponte de ferro.
por operários espanhóis. Só que essa ponte, em 1900, ela desabou, em 1920 ela desabou. E aí a comunidade ficou desesperada. Em 1923, o jornal industrial daqui da cidade mostra o desespero, porque eles queriam que fosse feita uma ponte de pau. Então a ponte foi solicitada ao governo do estado, na verdade era o presidente do estado, Feliciano Sodré, e ele dá andamento nas obras. Em 1926, dia 14 de julho, ele inaugura essa ponte. A princípio com passagem para um só carro. Ela tinha passagem para um só carro suportando o peso de 6 toneladas. Na época era o maior vão livre do Brasil. Era uma obra de engenharia, assim, podemos dizer, bem avançada para a época. Durante quase meio século, essa velha ponte serviu à comunidade. Ela era a única entrada da cidade de Cabo Frio. Com a implantação da Auckland, no Arraial do Cabo, construiu-se outra ponte no Baixo Grande. Nos anos 70, com o desenvolvimento do turismo, transformando a cidade de Cabo Frio, aumentou muito o fluxo e aí provocava colossais engarrafamentos. Foi necessário a duplicação. E em 1981 a ponte foi duplicada sem perder a sua originalidade. Ela se permaneceu da mesma forma, tendo 2 pistas para que pudesse o trânsito ser mais fácil. Fonte de Itajuru, uma das principais fontes de abastecimento de Cabo Frio. Marcelo, conta mais um pouquinho pra gente. Não se tem datado corretamente o início do uso dessa fonte, mas graças a essa água de cor cobre, mas uma água bem assim pura, ela foi utilizada durante muitos anos. Mas o que a gente tem datado é que em 1947 o imperador Dom Pedro II esteve em Cabo Frio. E nessa visita foi colocado em prática, em execução, um projeto do Major Belegar, que seria a construção dessa casinha. Para quê? Para proteger a fonte. Construída a caixa d'água no alto do Morro da Guia, onde essa água era bombeada e depois abastecida a cidade de Cabo Frio, que era só esse centro que nós temos aqui. Com o passar dos anos, o Estado perfurou no Braga os lençóis freáticos, fazendo poços artesianos. E aí essa água daqui começou a ser usada cada vez menos. Mas durante boa parte do século passado, até no século XX, um bom período, a água de Cabo Frio toda era abastecida dessa fonte, a fonte Itajuru. Nosso desejo para a cidade de Cabo Frio neste ano é que haja paz para a cidade, paz que é encontrada na pessoa de Jesus. E para relembrar, vamos assistir agora um compacto de uma grande mobilização que aconteceu este ano pela paz em Cabo Frio, realizado pelo COPA, Conselho de Pastores de Cabo Frio. A Marcha pela Paz reuniu milhares de pessoas na orla da Praia do Forte. Caravanas de diversos grupos cristãos estiveram presentes e disseram a que foram. Isso é uma forma da gente poder mostrar para todo mundo a nossa liberdade também como cristão. E através do nosso testemunho, dessa caminhada toda, esse povo de Deus todos unidos, ela vai conhecer a Deus em nome de Jesus. A Pastoral da Família também esteve presente. Uma grande alegria, porque nós sabemos que assim nós estamos fazendo a vontade do coração de nosso Senhor Jesus, que é a unidade entre os cristãos. Cada um marchando na sua trincheira, mas pertencemos ao mesmo exército que declara Jesus como o único Senhor e Salvador. A finalidade de todos era uma só: declarar o senhorio de Jesus sobre todas as cidades da região dos lagos. Para declarar o teu senhorio, para declarar o teu domínio, para declarar que tu és o Senhor desta cidade. Ainda na concentração, os ministros de louvor deram um tom do evento. Ao som dos louvores, a marcha percorreu a Avenida Litorânea até chegar ao palco onde era guardado o cantor Fernandinho de Campos. Bem, esse é o ponto alto da marcha aqui em Cabo Frio. Nesse momento, podemos dizer, como diz a canção, realmente o chão tremeu e o céu se abriu. O pastor Fabrício Valadares, presidente do Conselho de Pastores, falou sobre a importância do evento para a cidade. É uma festa da alegria, festa do amor, da unidade principalmente. A Marcha da Família é um evento anual realizado pelo COPA, Conselho de Pastores. É o único evento
que é o evento que une a igreja da cidade, é o único. E nós temos que manter acesa a bandeira desse evento. É unir todos em prol de um propósito, de um objetivo. É muito difícil fazer isso, é muito difícil. E o Copa tem trabalhado arduamente há anos para manter essa chama acesa da Marcha da Família, que anteriormente era chamada de Marcha para Jesus. E hoje nós estamos mais uma edição levantando essa bandeira da unidade na cidade. Para o pastor Samuel Belo, a marcha superou todas as expectativas. Graças a Deus, a gente vê aí o público, é um público relevante, né? Cabo Frio e cidades vizinhas. E eu digo assim que esse evento correspondeu às nossas expectativas, até um pouco mais, né? E a gente tem esse povão todo aqui, realmente superou nossa expectativa, graças a Deus por isso. Agora nós vamos para o comercial, mas voltamos com uma grande surpresa para você, então não sai daí! A Lumafer tem tudo para a sua obra e o melhor atendimento. Com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de ferro e aço, a Lumafer distribui produtos de qualidade e garantia Gerdau, atendendo a toda a região dos lagos. Oferece preços e condições especiais, com prazo médio de entrega de 24 horas. Pensou em construir e reformar? Já sabe onde comprar. Telefone 0800 022 1240. A Arte em Ouro antecipa seu presente de fim de ano. Promoção Final de Ano Dourado. Toda a loja com 10% de desconto. Par de alianças 4mm de 720 por 499. Arte em Ouro. Qualidade e preço acessível. Agora também em Rio das Ostras. WL Contabilidade, há 20 anos no mercado prestando serviços de qualidade e garantindo bons negócios. Na consultoria contábil, atuamos no regime simples nacional, lucro presumido, lucro real, SPE, legalização de obras, legalização de empresas. Na assessoria jurídica, atuamos na área trabalhista, tributária e vara civil. Atendemos nos telefones em Armação dos Búzios, 26233049 e no município de Cabo Frio, 2643-3562. No quadro Clipe Musical desta semana, nós preparamos uma homenagem. É o hino de Cabo Frio, executado por Tiago Dias e Eric Ramoa.
O nosso momento de reflexão desta semana é sobre a importância de livrar-se das dívidas. Olá, meus queridos telespectadores, que bom ter você acompanhando o nosso programa. Eu espero que o tema abordado tenha sido proveitoso para a tua vida. Bom, eu quero afirmar que, de fato, a dívida é uma forma de escravidão. O sábio Salomão, em Provérbios 22:7, ele diz que aquele que toma emprestado é escravo do que emprestou. Então, de fato, a dívida é uma modalidade de escravidão. E como que essa escravidão, ela se manifesta na vida de quem deve? Ela se manifesta na insônia, se manifesta na depressão, se manifesta naquela ansiedade que a pessoa fica por estar devendo, não ter de onde tirar para pagar, né? E também essa escravidão se manifesta quando você tem que se resguardar, tem que evitar alguns ambientes, algumas pessoas, porque te constrange, você fica mal. Então, a dívida é uma forma de escravidão. Eu gostaria de falar sobre duas principais causas de dívida. A primeira é a má administração, quando não se faz um planejamento, né, do que você vai gastar, do que você tem que pagar, daquilo que nós devemos pagar por ordem de prioridade. Então é importante que se faça uma planilha, que a gente possa visualizar, né, os gastos, os investimentos que temos que fazer, e aí começarmos a dar um destino aos recursos financeiros de uma forma racional, de uma forma inteligente. Então é importante que se planeje pagamentos, que se planeje compra, para que não se cometa aí discrepâncias, exageros quanto à nossa vida financeira. E uma outra causa da dívida é a compulsão. É aquela dívida que é feita assim no impulso. Normalmente é aquilo que você compra sem ter necessidade de ter, né? Aquilo que você compra motivado, influenciado pela pressão do marketing, né? E é bom a gente entender que nós não somos seres humanos, nós somos seres humanos. O nosso valor não está naquilo que nós adquirimos, o nosso valor está principalmente naquilo que nós somos. Então nós não devemos nos deixar levar por essa pressão do consumismo. Não devemos comprar por impulso, devemos comprar de forma inteligente, verificando o preço, vendo se aquela promoção é promoção mesmo, ou se é uma ilusão. Então eu queria deixar essas duas causas, a má administração e aquilo que se adquire por compulsão. Também quero aproveitar também esse tempo para dar alguns conselhos para que você possa ser livre dessa escravidão, para que você possa encontrar um caminho para você se libertar das dívidas. Bom, o primeiro conselho que eu daria é que você seja generoso, né? Nós precisamos semear para colher. Então, quando eu me refiro a ser generoso, eu quero animar você a investir em pessoas, a investir no reino de Deus, né? Há um texto em Lucas que o próprio Jesus diz que dá e dá-se-vos-á, medida sacudida, recalcada e transbordante. Nós precisamos entender a importância do semear para colher. Então, eu queria animar você a ser generoso com pessoas, ser generoso com obras sociais, ser generoso com o reino de Deus, para que você possa ter uma colheita, para que você possa ser próspero na sua vida financeira, para que você possa dar um passo para ser livre das suas dívidas. E o último conselho prático que quero dar para você ser livre das suas dívidas é que você seja humilde. Seja humilde de forma prática, é você buscar quem você deve e que você possa renegociar a sua dívida. Procure a pessoa, diz para ela da tua condição atual, sabe, se humilhe, né? Seja pessoa, seja instituições, seja empresa, mas que você seja humilde, procure quem de direito e você renegocie suas dívidas, né? Que a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus humilha. Então a gente precisa, para ser livre dessa malha, dessa grade da dívida, ser humilde nesse sentido, buscar quem a gente deve e renegociar
as nossas dívidas. Isso é importante que você faça isso. E, para finalizar, eu quero desejar sobre você realmente prosperidade. Muitas das vezes a prosperidade ela é interpretada de uma forma errada. Prosperidade não é necessariamente quantidade de vida. Prosperidade, principalmente, é qualidade de vida. Eu quero finalizar desejando que você seja livre, que você possa andar com a tua cabeça erguida, que a tua vida seja uma vida realmente próspera, né? Que a graça de Deus seja sobre você. E eu quero também aproveitar esse tempo final para desejar também muitas felicidades para a nossa querida cidade de Cabo Frio, que Cabo Frio viva aí um novo ano de vida, 400 anos de prosperidade, que a mão do Senhor possa vir sobre Cabo Frio e fazer Cabo Frio uma cidade próspera, uma cidade abençoada. Que não haja em nossa cidade, assim, uma evidência de escravidão, mas que Cabo Frio seja uma cidade livre, uma cidade próspera, assim como todos que moram aqui. Parabéns, Cabo Frio, e tudo de bom para você. Lembrando que todos os domingos nós temos um encontro no Espaço Proide, às 19h30, em nossa sede, no Parque Burle, na Rua N, lote 7, quadra 28. Esperamos você lá. Até semana que vem!